Olá, boa tarde. JC1 começa agora. Novo vírus que provoca pneumonia chega à Austrália e a Organização Mundial da Saúde teme epidemia internacional. Depois de avaliar mais de 100 países, estudo conclui que as pessoas são mais felizes na infância e a partir dos 50 anos. Depois das falhas no Enem, inscrições no SISU são abertas com prazo estendido. Prestes a fazer 466 anos, São Paulo do futuro será menor do que a de hoje, revela um estudo inédito. Donald Trump diz no Fórum Mundial de Davos que apoia o plantio de 1 trilhão de árvores. Ativista do clima, Greta Thunberg, vai pedir o fim do uso de combustíveis fósseis. Brasil tem 66 milhões de inadimplentes. Desemprego e falta de planejamento são as principais razões. E esse é o assunto de hoje na nossa conversa no estúdio. JC1 Cultura de Informação começa agora. As pessoas são mais felizes na infância e depois dos 50 anos. Esta curva da felicidade foi desenhada por um economista britânico em uma pesquisa em 134 países. A Marta é mãe, avó, dona de casa e vendedora. Apesar de tantos afazeres, tem sempre um sorriso no rosto. E olha que já passou por cada uma. Tive um casamento desfeito, fui embora com meus filhos, morei num porão. Antes de ir embora, eu fui despejada. Mas tudo isso ficou no passado. Aos 54 anos, ela não se deixa abalar pelas dificuldades. Hoje eu sou uma pessoa feliz. A felicidade das pessoas com mais de 50 anos de idade pode ter uma explicação. É o que sugere uma pesquisa feita em 134 países que mediu a curva da felicidade. Segundo o estudo, os momentos mais infelizes da vida se concentram aos 47 anos de idade em países desenvolvidos e aos 48 anos em nações em desenvolvimento, como o Brasil, por exemplo. Depois dos 50 e na infância estariam os momentos mais felizes da vida. A criança tem uma idade feliz, não é? Por conta de não ter tantas responsabilidades, não é? E ter mais prazeres. E também depois, nas fases mais terminais da vida, né? Antes da velhice absoluta, depois dos 80, né? Dos 50 aos 80, alegria com a realização profissional, a relação afetiva, né? E pode ter uma alegria também com os descendentes, os netos. Este psicólogo da PUC de São Paulo diz que o teor da felicidade depende muito da situação econômica do país. Dentro do recorte brasileiro, né, isso poderia ter uma relatividade, porque depende, porque muitas vezes o vínculo de trabalho das pessoas vai muito além dos 50, né, porque não tem condições materiais de poder suprir com só os direitos previdenciários, né, então pode ter ainda sofrimentos de não ter uma realização material, então isso também pode trazer sofrimento. A Marta não deixa os momentos tristes da vida ocuparem muito espaço no cotidiano. E todo dia, ao levantar para trabalhar, diz a si mesma mensagens de incentivo. Bom dia! Vamos começar mais um dia feliz, sorrindo, né? Você merece sorrir, merece ser feliz. É isso mesmo, está certíssima. E você, o que você pensa? Você pode participar do programa com as suas perguntas, os seus comentários, com a hashtag JC1. E além disso, pode nos acompanhar pelas redes sociais. O nosso Instagram é o @jornalismo TV Cultura, o nosso Twitter é o @jornal_cultura e nós estamos também ao vivo pelo YouTube, pela página Jornalismo TV Cultura. Bom, e a primeira edição do Sampa Week começa na próxima quinta-feira. As lojas vão oferecer descontos em comemoração ao aniversário da cidade de São Paulo. E para saber mais detalhes, nós vamos falar agora ao vivo com o repórter Eduardo Campos. Boa tarde, Eduardo. Como é que está aí a preparação para a Sampa Week?
Tudo bem, Joyce? Boa tarde para você, boa tarde para todos. Pois é um evento que reúne, além das lojas, também hotéis, restaurantes, os taxistas. A gente está, por exemplo, numa loja de confecção aqui na região central de São Paulo, que é o Brás. Eu conversei agora há pouco com o dono da loja. Ele disse que a partir do dia 23, agora de janeiro, os descontos chegam a 15% em relação a um dia comum. Vou conversar aqui com Abdul Haddad, ele que é presidente da Associação Comercial aqui de São Paulo. Muito boa tarde para o senhor. Por que foi criada essa data para o comércio aqui de São Paulo? A preocupação da Associação Comercial de São Paulo é com o mês de janeiro, que é tradicionalmente um mês fraco de vendas, chega a 30%, 40% menos que dezembro. E é o começo do ano e precisava do incentivo. E para homenagear a cidade de São Paulo no seu aniversário, criou-se o Sampa Week. É uma semana de promoções na cidade de São Paulo, envolvendo turismo, área toda de serviço, hotéis, restaurantes, táxis. Ou seja, aproveita quem vai visitar a cidade de São Paulo no aniversário, né? Faz uma comprinha com essa cidade. Sem dúvida alguma. E São Paulo hoje é a primeira cidade do Brasil em número de turistas. E o que nós gostaríamos muito é torná-la realmente muito grande nessa área. E o objetivo é esse, é fazer com que o consumidor tenha vantagem, o varejo cresça. Quando o varejo vende, a indústria produz. Quando a indústria produz, o serviço também tem resultados, emprega. E é isso que nós precisamos para melhorar esse país. Tá certo, obrigado pelas suas informações. Se você quiser saber as lojas que estão participando desse evento, é só entrar no site que está aparecendo no vídeo, é sampaweek.com.br. Joyce. Obrigada, Eduardo. E como será São Paulo do futuro? Uma pesquisa da Fundação SEAD revela que nas próximas décadas a maior metrópole do Brasil pode encolher. Prestes a comemorar 466 anos, nós fomos às ruas da capital para saber o que as pessoas acham da cidade hoje. Entre os números grandiosos que São Paulo ostenta está o de habitantes. 11.786.630 é a quantidade de pessoas que vivem na cidade. Tudo que a gente precisa, tudo que a gente quer tem aqui em São Paulo. Agitado, mas gostoso demais. Eu acho ótimo. É o melhor lugar do mundo para se morar. Dados da Fundação SEAD mostram que o ritmo de crescimento da população, que já teve pico de 5,5% nos anos 1950, baixou para 0,55% ao ano na última década. Essa desaceleração tem como resultado um importante processo de envelhecimento. A média de idade na capital paulista é de 36 anos e para cada 100 crianças de até 14 anos, há 80 pessoas com mais de 60. Em bairros como Consolação, Alto de Pinheiros e Jardim Paulista, a proporção é ainda maior. Há mais de 2 pessoas idosas para cada uma com menos de 15 anos. Você sabendo onde moram mais idosos, onde a idade média da população é mais elevada, você pode adaptar os serviços para idosos, asilos, serviços de saúde, né, principalmente. Enquanto você sabendo onde estão os mais jovens, você pode melhorar a previsão de matrículas, de escolas. O estudo também aponta que as mulheres são maioria na cidade, 110 para cada 100 homens, e que a partir de 2040 a perspectiva é que a população passe a encolher, o que pode ser uma vantagem para São Paulo do futuro. É uma oportunidade para os governos se organizarem, né, para melhorar a qualidade de vida da população que vive aqui. O Sistema de Seleção Unificada, o SISU, abriu nessa madrugada as inscrições para os aprovados no Enem. E o prazo foi estendido por causa das falhas no Enem. São quase 140 mil vagas para mais de 100 instituições de ensino em todo o país. Para se inscrever, o candidato deve acessar o site do SISU. Podem participar os alunos que não tiraram 0 na redação do Exame Nacional de Ensino Médio do ano passado. O prazo de inscrição foi prorrogado até domingo por causa dos erros de correção na prova do Enem. Câmeras de segurança mostram imagens da correria provocada pelo arrastão na Avenida Paulista no último domingo. Os suspeitos foram soltos e devem responder em liberdade. A polícia investiga se o arrastão foi combinado pela internet.
A Secretaria de Segurança Pública prometeu reforçar o patrulhamento aos domingos durante o período em que a Avenida Paulista fica interditada para o tráfego de veículos e funciona como uma das principais atrações de lazer dos paulistanos. A seca prolongada fez o pernambucano declarar situação de emergência em 61 municípios. De acordo com o governo estadual, as cidades tiveram os níveis de chuva abaixo do normal e apresentam baixos níveis de reservas hídricas. A situação de emergência tem prazo de 180 dias para que sejam adotadas medidas necessárias para diminuir os impactos da seca. O governo do Espírito Santo declarou o estado de calamidade pública em 4 municípios do sul do estado, que foram os mais atingidos pelas fortes chuvas. 6 pessoas morreram e mais de 1.600 estão desabrigadas ou desalojadas. Na região metropolitana de Belo Horizonte, as chuvas também causaram estrago. A Prefeitura de Contagem declarou situação de emergência por causa dos prejuízos. A meteorologia ainda prevê grandes volumes de chuva nos 2 estados até o final desta semana. E a cidade de São Paulo lança o programa Corujão do Câncer, em parceria com 4 hospitais. A primeira fase do Corujão do Câncer vai abrir 390 vagas de tratamento em hospitais parceiros da Prefeitura de São Paulo, como a C. Camargo e Sírio-Libanês. O programa pode durar de 2 a 5 anos. Essa etapa será voltada às especialidades cabeça, pescoço e tireoide, gastrointestinal, mastologia e urologia. O programa também oferecerá 5.000 vagas do exame de colonoscopia a pacientes com idade acima de 65 anos, uma oferta 13 vezes maior do que a do ano passado. Começando com a colonoscopia nessa primeira etapa e depois outros exames que representam uma fila de 100.000 pessoas. Nada me incomodava mais, sabendo que, podendo pagar um plano de saúde, eu tinha acesso a um tratamento e as pessoas que não têm acesso ao plano de saúde têm que aguardar na fila. O Brasil é um país de maioria católica, mas, segundo pesquisa do Instituto Datafolha, esse cenário pode mudar. Em 12 anos, a religião evangélica pode se tornar predominante no país. Um momento de agradecer e renovar a fé. É na missa que os católicos tentam se aproximar de Deus. Fiel, Silas frequenta a igreja desde criança. Tanto a mim como meus 12 irmãos, fomos formados nessa linha e depois cresci também com essa convicção de fé. E ao longo desses anos, eu estou hoje com 66 anos, tive a felicidade de perseverar na fé católica. Metade dos brasileiros são católicos, mas esse número já foi maior. Depois de 5 séculos de predomínio, o catolicismo pode deixar de ser a principal religião do país. Segundo o censo de 2010, os católicos representavam 64,6% da população. Evangélicos eram 22,2% e 8% diziam não ter religião. De acordo com o levantamento do Instituto Datafolha, o número de católicos caiu em 2019 para 50%, enquanto o de evangélicos subiu para 31% e os sem religião para 10%. Se essa média se mantiver, os evangélicos podem superar os católicos em 12 anos. Débora é de família católica, foi batizada e fez até crisma, mas aos 16 anos, após conhecer a igreja evangélica, converteu-se. Os louvores são diferentes, então são louvores que te tocam mais, o louvor da igreja evangélica. A dinâmica do pastor está envolvido com você, com os seus problemas, então você tem acesso a ele e você sabe que ele é uma pessoa comum como você. A pesquisa Datafolha também apontou que a igreja evangélica é a que mais atrai mulheres, negros e jovens. Os mais jovens, acabam sendo mais inquietos quanto à busca por aquilo que nós chamamos de verdade, a verdade da Escritura. Segundo o censo de 2010, os católicos representavam 64,6% da população. Evangélicos eram... Eu penso que poucas pessoas que eram ativas passaram, mas aquele grande número é pessoas que já não praticavam a fé católica. O Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, começa com o discurso do presidente Donald Trump a favor do plantio de 1 trilhão de árvores. O evento, que este ano é dedicado à sustentabilidade, reúne as principais lideranças políticas e econômicas do mundo.
Today I'm proud to declare that the United States is in Hoje cedo, o presidente norte-americano Donald Trump discursou em Davos. Ele disse que os Estados Unidos se juntarão à iniciativa do evento para plantar 1 trilhão de árvores. Trump fez o anúncio no momento em que ativistas do clima, como a jovem sueca Greta Thunberg, que também participa do evento, aumentam a pressão sobre empresas e governos para combater as mudanças climáticas. Neste ano, o tema do fórum em Davos é sustentabilidade, priorizando o debate sobre o clima e os desafios do planeta. Serão mais de 50 sessões dedicadas à ecologia contra 27 sobre economia. Greta Thunberg, que inspirou o movimento global de estudantes em defesa do meio ambiente, chegou ao Fórum de Davos com uma mensagem radical, que pede o fim do uso de combustíveis fósseis. O presidente Jair Bolsonaro não foi ao evento e enviou, como representante do Brasil, o ministro da Economia, Paulo Guedes. Em um painel, hoje de manhã, o ministro anunciou que o Brasil vai aderir ao acordo sobre compras e permitir a participação de empresas estrangeiras nas licitações. Este ano, a abertura do Fórum Mundial, que comemora 50 edições, teve a participação do coro da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, que se apresentou junto com a Orquestra Jovem da União Europeia e a solista Luísa Franciscone. O governador de São Paulo, João Dória, está em Davos, onde foi em busca de investimentos para o Estado. A melhor notícia desse segundo dia aqui no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, foi a confirmação de um novo investimento da Bracell, empresa que está implantando uma fábrica de papel e celulose em Lençóis Paulista, no interior de São Paulo, onde já investe 8 bilhões de reais. Hoje, o seu presidente mundial anunciou mais 1 bilhão de reais na expansão desta mesma fábrica em Lençóis Paulista, investimento que será consolidado ao longo deste ano e 2021. Potencial de empregos deste bilhão de reais, 1.200 novos empregos. Com isso, a Bracell consolida, amplia o seu investimento para 9 bilhões de reais, gerando mais de 8.500 empregos em São Paulo. E você vai ver depois do intervalo aqui no JC1, Angústia Sem Fim, do Madinho 1 ano depois. Primeira da série de reportagens sobre a tragédia que completa 1 ano neste sábado. E ainda, doença misteriosa causada pelo coronavírus se espalha pela China e chega à Austrália. Autoridades de saúde temem surgimento de uma pandemia internacional. A gente volta já já. A gente volta com notícias internacionais. A Organização Mundial de Saúde disse hoje que o novo coronavírus descoberto na China pode se espalhar para outras partes do país e para mais países nos próximos dias. O número de mortos pelo surto de coronavírus na China subiu para 6 nesta terça-feira e as autoridades afirmam que pode haver um aumento em novos casos da infecção com as viagens de centenas de milhões de pessoas para o feriado do Ano Novo Lunar. Autoridades de saúde confirmaram que o novo vírus misterioso pode se espalhar pelo contato entre humanos e disseram que 15 pessoas de equipes de saúde já foram infectadas, alimentando temores sobre uma pandemia internacional e levando as autoridades de aeroportos do mundo todo a intensificar a triagem de viajantes da China, onde as lojas esgotaram o estoque de máscaras faciais para prevenir o contágio. Mais casos devem ser esperados em outras partes da China e possivelmente em outros países nos próximos dias, disse Tariq Jazerevich, porta-voz da Organização Mundial de Saúde, que convocou uma reunião para amanhã que deve avaliar uma declaração de emergência internacional de saúde. Até o presidente chinês Xi Jinping já pediu uma mobilização no país para conter a propagação do vírus. Até agora, na China, o vírus estava concentrado principalmente na cidade de Wuhan, com 258 casos, embora outros isolados também tenham sido relatados em Xangai, Pequim e Taiwan. 2 casos já foram identificados na Tailândia,
um no Japão e um na Coreia do Sul, enquanto as Filipinas relataram na terça-feira seu primeiro caso suspeito e a Austrália confirmou o primeiro caso com a vítima já colocada em isolamento. Enquanto a Indonésia e o Japão aumentam a vigilância e a fiscalização nos aeroportos, em Hong Kong, os cientistas alertam para o risco de uma superepidemia. Eles afirmam que mais de 1.300 pessoas já foram infectadas na ilha. A origem do vírus ainda não foi identificada, mas as autoridades acham que ele é de origem animal e vincularam o surto a um mercado de frutos do mar na cidade de Wuhan. O vírus pode causar pneumonia com sintomas de febre e dificuldade respiratória, mas como são sintomas parecidos com de outras doenças, é necessária uma triagem extra dos casos suspeitos. Na Califórnia, um evento raro no Golfe. Nas Filipinas, ativistas salvam animais do vulcão Taal. O Canadá enfrenta uma poderosa nevasca e na França, os sindicatos continuam lutando com todas as suas armas contra as reformas na Previdência. Na França, empregados do setor de energia cortaram a eletricidade do maior mercado atacadista de alimentos frescos do mundo, o Rungis, perto de Paris. A atitude foi em protesto contra a reforma previdenciária proposta pelo presidente Emmanuel Macron. O corte durou 90 minutos, a energia de emergência foi acionada e não houve paralisação dos negócios nem deteriorização das mercadorias como mariscos e lagostas. A central sindical anunciou nas mídias sociais o corte e também interrompeu o serviço de ônibus para o aeroporto de Orly, o mais movimentado da capital francesa. O protesto foi mais uma ação dos sindicatos de esquerda para forçar o presidente Emmanuel Macron a recuar no sistema de reforma de pensões da França. O exército do Canadá se mobilizou para ajudar os moradores dos estados de Newfoundland e Labrador que ficaram presos em suas casas e em diversos locais após as nevascas que paralisaram várias cidades da região. Este vídeo, com a imagem acelerada, mostra como em 24 horas a neve cobre totalmente a frente de uma casa, impedindo a saída dos moradores. Não houve registro de mortes, mas a situação é considerada de emergência, já que muitos ficaram sem energia elétrica e aquecimento. As tropas canadenses devem remover a neve, limpar entradas de casas e centros comunitários e restabelecer serviços básicos como eletricidade e abastecimento de combustíveis. Após a erupção do vulcão Taal, nas Filipinas, há uma semana, centenas de animais foram abandonados e têm sido resgatados por cuidadores e ativistas. Nesta fazenda, na província de Batanga, os cães, gatos, cabras e até pombos estão sendo cuidados por pessoas como Oliver Garcia. Ele diz que já foi mordido algumas vezes, mas não se importa. O que deseja é salvar outros animais abandonados por seus donos com medo do vulcão. Mais de 100 mil pessoas tiveram que deixar suas casas após a erupção do Taal e as autoridades dizem que o risco é grande, já que outra erupção pode acontecer a qualquer momento. No golfe, o termo hole in one é uma jogada na qual o golfista acerta a bola no buraco com apenas uma tacada. Num campeonato na Califórnia, Laurent Hurtbise conseguiu acertar o buraco com apenas uma tacada à distância de 140 metros. O detalhe é que Hurtbise, que joga golfe desde os 11 anos de idade, só pode usar um braço. Ele nasceu sem a parte inferior do braço direito. O Ministério Público Federal de Brasília denuncia à Justiça o jornalista Glenn Greenwald, do site The Intercept Brasil, e 6 hackers pela invasão de celulares do ministro Sérgio Moro e procuradores da Lava Jato. Os procuradores acusam Greenwald e os outros investigados por organização criminosa, lavagem de dinheiro e interceptações telefônicas ilegais. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, foi o primeiro convidado do Roda Viva 2020, que estreou ontem com a apresentação da jornalista Vera Magalhães. Veja os principais trechos do programa.
A última vez que Sérgio Moro ficou no centro do Roda, ele ainda não era ministro do governo Bolsonaro. E ao ser perguntado sobre sua atuação no ministério, Moro disse que seu primeiro ano no Planalto foi positivo, apesar de algumas derrotas no Congresso. Nem sempre o que se pretende, tudo que se pretende se consegue. Mas a minha visão geral é que foi um ano de sucesso para a área da justiça e segurança pública no país. Ilustrado pelo fato de nós termos aí uma queda sem precedentes históricos do número dos principais crimes, como assassinatos, latrocínios, roubos, todos esses indicadores criminais caíram. Ao responder sobre as conversas vazadas entre a Força-Tarefa da Lava Jato, o ministro minimizou o fato revelado pelo site The Intercept Brasil. Sinceramente, eu nunca dei muita importância para isso, acho que ali é um monte de bobajarada, nunca entendi muito bem a importância para aquilo. Agora, foi usado politicamente para tentar, vamos dizer assim, soltar criminosos presos, pessoas que tinham sido condenadas por corrupção e, principalmente, enfraquecer politicamente o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Moro também comentou sobre a demissão do secretário da Cultura, Roberto Alvim, acusado de apologia ao nazismo, e disse que deu sua opinião ao presidente. Nesse caso, veja, do secretário de Cultura, a meu ver, foi um episódio bizarro. E, tendo ciência desse episódio, eu dei minha opinião. Mas eu dei opinião ao presidente. Cabe a ele tomar a decisão. E ele tomou a decisão correta. No final da entrevista, falou sobre as especulações em torno do seu nome como candidato à presidência da República. O que eu posso dizer é o seguinte, eu não tenho esse tipo de pretensão. O candidato do governo federal, como já foi colocado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, deve ser ele mesmo, né? Se ele não mudar de ideia, mas ele manifestou o desejo de, aparentemente, ser reeleito. Então, assim, eu sou ministro do governo do presidente Jair Bolsonaro. Evidentemente, os ministros do governo do presidente Bolsonaro vão apoiar o presidente. 25 de janeiro de 2019, uma sexta-feira que mudou para sempre a história de Brumadinho. A barragem 1 da mina do Córrego do Feijão se rompeu. A tragédia matou 272 pessoas e 11 corpos ainda não foram encontrados. Começamos a exibir hoje a série Angústia Sem Fim, Brumadinho, um ano depois. Que a vida parou, dia 25 de janeiro parou. O tempo está passando, a vida está seguindo, mas a gente ainda se sente preso no dia 25. Um ano de um drama que não tem fim. Era meio-dia e 28 quando a barragem 1 da mina do Córrego do Feijão rompeu. Foi o início de uma trajetória de destruição. A sirene tocava, você tinha 10 minutos para você escorrer lá para o ponto de encontro, igualzinho o treinamento que a gente fez. Mas em 25 segundos, a onda de lama atingiu a parte administrativa da mineradora Vale. O Geraldo estava numa sala perto do restaurante quando ouviu um barulho forte e saiu para ver o que era. Só virei assim, vi aquele mundão de trem vindo assim em cima, parecia assim poeira, alto mesmo, uns 20 metros no mínimo tinha. Já estava na área administrativa já uns 400 metros de mim, mais ou menos. Eu só olhei e corri, não pensei mais nada. Aí eu fiquei meio desnorteado, morreu todo mundo morreu. Essa aqui é a Rua 1 da comunidade Córrego do Feijão, a primeira a ser atingida pelo rompimento da barragem. Ao longo dessa via, havia muitas propriedades rurais, mas agora, a partir desse ponto, ninguém pode passar. Toda a área atingida pela lama ainda recebe trabalhos de limpeza. Cerca de 500 pessoas viviam aqui. Eu estava descendo para tirar uma zaca do brejo. Quando eu cheguei uns 50, como daqui, que não é aquela coisa ali. Quando eu cheguei como daqui ali, a zaca foi embora, eu fiquei, a terra estremecia, que eu achei que era terremoto. Um ano depois, o local parece ter parado no tempo. Quem ficou, como Francisco, quer sair.
A gente está triste demais, é que falaram que vai fazer isso aqui, fazer quadro, fazer campos de futebol, fazer um bocado de coisa aqui. Para que vai fazer? Que aqui fica 10 pessoas, fica muito, aqui no Cofeijão. Quem já saiu, como a dona Ifigênia, que foi para casa de parentes, não quer voltar. Quero não. Eu chego lá e eu sinto mal lá, não aguento ficar lá não. A 9 quilômetros da barragem, o Parque da Cachoeira também foi atingido. Um ano atrás, dava para andar sobre os telhados. Cerca de 50 casas viraram escombro. Hoje, a área é um imenso descampado. Mas no que restou de uma casa, ainda é possível encontrar o sofá, a geladeira, o muro que desabou sobre a cama. Perto dali fica a chácara do Antônio. No ano passado, ele contou que fazia almoço quando ouviu um barulho. Quando eu olhei, já estava vindo a mata todinha. A mata, barro, estava vindo tudo junto. Tudo mutuando para cima da casa. Onde eu saí correndo, não consegui entrar dentro do carro e vazei pela estrada. Nós voltamos ao local. O cenário é de abandono. Mas não foram só desabrigados. O rompimento da barragem matou 272 pessoas. O arquiteto Luiz Taliberti da Silva foi encontrado na manhã do dia 30, 5 dias depois do rompimento. Foi horrível. Porque, primeiro, foi assim, aquele trauma. O Robert foi identificado em outubro, 9 meses depois do seu desaparecimento. No dia que encontrou ele, eu não sei te dizer se foi de agradecimento ou de tristeza, porque a esperança é a última que morre, né? 11 corpos ainda não foram localizados. Daqui a pouco, depois do intervalo, como escapar da bola de neve do endividamento e se programar para fazer compras conscientes. O Brasil tem 66 milhões de inadimplentes. O desemprego e a falta de planejamento são algumas das razões. A gente volta já já. O Brasil tem hoje 66 milhões de inadimplentes, segundo a Serasa. As razões para tanta gente no vermelho são muitas, mas principalmente o desemprego e a falta de planejamento financeiro. Na casa do Jefferson, cada gasto, todo boleto a ser pago é anotado no caderno de contas. É um costume que traz desde os 6 anos de idade, quando os pais incentivaram a economizar e ter controle financeiro. A gente senta, a gente procura orçar tudo, coloca no papel, faz conta. Peraí, quais são os gastos? O que eu preciso reservar? O que eu tenho para pagar no próximo mês? A única dívida é o financiamento da casa, mas nem chega a ser problema. Eu sei que todo mês eu tenho uma parcela fixa a ser paga. Então, ou seja, o dinheiro dessa casa eu sei que eu não vou poder gastar. Então, quando eu recebo o meu pagamento, eu já sei que esse dinheiro eu tenho que deixar reservado. Já a Larissa economiza onde pode. Neste ano vai casar, então decidiu fazer as lembrancinhas. Foi um aprendizado no curso de educação financeira que fez para não ter qualquer tipo de dívida quando começar a vida a 2. A gente vem sendo bem racional com as nossas contas. Se não cabe no nosso orçamento, a gente tenta ver uma possibilidade de fazer caber, ou então não entra, simples assim. Tanto o Jefferson quanto a Larissa são exemplos de brasileiros que não deixam o dinheiro tomar conta da situação. É o contrário, só que eles são exceção. Segundo pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, 6 em cada 10 famílias brasileiras estão endividadas. Atualmente nós temos mais de 63 milhões de pessoas inadimplentes e alguns levantamentos da Serasa apontam que as pessoas têm ou um problema por conta do desemprego ou muitas vezes por uma questão de descontrole, que surge uma emergência nas contas do dia a dia e aí ele tem que escolher qual conta ele vai pagar e a outra acaba infelizmente ficando sem pagar e gera a inadimplência. Tá vendo essa fila aí? São pessoas que, de alguma maneira, perderam controle das contas normais, como água, luz, telefone e cartão de crédito, e vieram tentar renegociar o saldo devedor para ter novamente o nome limpo. A dona Maria devia R$ 380 no telefone. Conseguiu tirar todos os juros e vai pagar agora R$ 93 para ter tranquilidade novamente. Esse eu vou pagar. Tirou muito juro. Tirou tudo, né? Tirou tudo. Vale a pena? Valeu. Esse valeu. Só que muitos, quando conseguem sair do buraco financeiro,
voltam a fazer mais dívidas, diz a gerente do Serasa Consumidor. Infelizmente, a gente nota que algumas pessoas, sim, têm uma reincidência nas dívidas, muitas vezes porque a pessoa acaba não fazendo uma reserva financeira para suprir essas emergências. E aí volta a ter algum problema no futuro e, infelizmente, essa bola de neve acontece de novo. Para nos dar boas dicas para escapar das armadilhas que levam à inadimplência, hoje nós recebemos aqui no JC1 a planejadora financeira e diretora da Planejar, Márcia Dessen. Márcia, boa tarde, muito obrigada por estar conosco aqui no JC1. Então, Márcia, o problema não é a dívida em si, não é o fazer dívida, e sim qual é a dívida que eu estou fazendo? Passa por isso, Joyce. Tem dívida boa, se a gente pode assim classificar, e tem a dívida ruim. A maioria, infelizmente, a maioria dos brasileiros acaba assumindo o que eu chamo de dívida ruim, que é aquela dívida tomada sem planejamento e para financiar consumo, para financiar despesas básicas ou de consumo. Aquela liquidação que não precisava, trocar o celular ou o carro que também não precisava, podia esperar. Esta é uma dívida ruim, que não constrói patrimônio. E tem a dívida boa, que ajuda a construir patrimônio. E gerar renda. Né? Quando você usa o dinheiro emprestado para comprar um ativo que gera renda. Casa própria, por exemplo, a parcela do financiamento substitui o aluguel. Sim. Um taxista que compra um carro financiado vai usar o carro para gerar renda, para pagar o financiamento e ainda gerar renda para pagar o seu custo de vida. Tá. Né? Márcia, em tempos de dificuldade, como nós estamos passando, como planejar, estando com um orçamento tão difícil, tão apertado, desemprego, salários baixos, muitas vezes já com um endividamento sem controle, com o nome sujo, como se organizar estando já nessa situação? Então, quem já está nessa situação precisa realmente de um tratamento de choque, precisa de um choque de realidade. Renegociar dívidas, como a matéria mostrou muito bem, chamar o credor e dizer, conversar francamente, devo, não nego, não tenho condições de pagar, vamos replanejar aqui. Tem que vender alguma coisa, algum ativo da casa que tenha valor. Eu costumo dizer que vender o carro é a melhor forma. Porque o carro, além de ter algum valor, se você vender, vai gerar entrada de caixa. Vai reduzir enormemente a sua despesa mensal. Os gastos. Ter e manter um carro custa caro. Claro que é conveniente, é uma delícia pegar um carro ao invés de ter que depender de transporte público, né? Mas hoje em dia, com tanta facilidade de bicicleta, patinete, não é? Anda um pouco mais a pé, vai de ônibus, vai de metrô. Passa 6 meses sem o carro, vai ser uma nova experiência de vida. Talvez seja suficiente. E pensar que é durante um tempo, né? Que é um tempo. E de repente, vai que você gosta, né? Vai que você passa 6 meses sem o carro e fala, gente, não é que eu não precisava? Não é que começou a sobrar dinheiro para fazer as coisas que estavam faltando? E, Márcia, outro erro comum, e você vai nos falar, que é o emprestar o nome, emprestar o cartão de crédito, emprestar o cheque para outras pessoas. Evitar ao máximo. Gente, se já é ruim fazer para você mesma, se você está contraindo uma dívida para uma necessidade sua, fazer isso em nome de terceiros é extremamente arriscado, porque você foge do controle se a pessoa a quem você emprestou o nome, né, para tomar crédito, vai pagar ou não. Não está mais, não depende mais de você. É uma situação muito delicada. Aí são as suas dívidas e a dívida da outra pessoa. Do terceiro, que você não consegue gerenciar. A sua você gerencia. E sabe o que fazer, como pagar, negociar, evitar, economizar de um lado. O cobertor é curto, Joyce. Não temos dinheiro para fazer tudo o que a gente quer. O erro que as pessoas cometem muito é pegar um empréstimo, traz aquele alívio imediato. Ai, R$1.000, ótimo.
O que você vai mudar no seu orçamento? Como é que você vai devolver aquele R$1.000 mais 100 ou 200 ou 300 de juro? Que despesa você vai tirar do seu orçamento atual para dar conta de pagar aqueles R$1.200? Não existe esse planejamento. E a situação não vai se reverter de um mês para o outro, né? Não vai, pelo contrário, ele vai se agravar. Só os juros que vão vai se agravar por conta dos juros. Então, tem que pensar muito antes de contrair essa dívida. Essa seria a dica principal? Essa eu acho que é a dica principal, planejar. Pensar se precisa contrair aquela dívida, que benefício ele vai trazer para você e para sua família, para ajudar a construir um patrimônio e uma reserva financeira. Sabe por que as pessoas se enroscam na dívida? Porque não tem uma reserva financeira. Então, quando a emergência vem, não tem dinheiro sobrando. Tem que ter um bocadinho de dinheiro guardado numa poupança, num investimento conservador de liquidez diária. Para na hora do aperto, tem onde recorrer. Tem uma reserva. Usou o dinheiro, resolveu o problema, recomponha a reserva financeira para que essa reserva exista sempre. Esteja sempre ali. Márcia, muito obrigada pelas suas dicas. Espero recebê-la novamente. Será um prazer. No JC1. Bom, e com essa conversa a gente termina o JC1 de hoje. Eu te espero amanhã, à 13h. Até lá.